Vamos lá então, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai começar a falar um pouco dos aspectos gerais de ácidos e bases, mas mais especificamente para as moléculas orgânicas, né? Então a gente vai conhecer um pouco das teorias no primeiro momento, bem de forma geral, né? Não é o nosso enfoque principal, e depois a gente vai ver o que acontece nas estruturas orgânicas, né? Para caracterizar esses ácidos e essas bases orgânicas. Então, assim, uma ênfase geral de ácidos e bases, a gente vai falar um pouco de como é que eram separados, né, ácidos e bases lá nas primeiras elaborações e como é que a gente tem hoje teorias que contemplam moléculas que abrangem para nós os aspectos orgânicos. E a gente vai ter que sempre lembrar que a grande separação da coisa é quando a gente tem moléculas em fase aquosa e moléculas em fase orgânica, tá? Não quer dizer que a gente não possa ter moléculas orgânicas em fase aquosa, muito pelo contrário, nós temos, tá? O que eu estou dizendo é, nós temos aspectos que são mais, que atendem mais às moléculas numa característica geral orgânica do que efetivamente a aquosa, que a gente tem aí uma outra química, né? Uma outra forma de olhar. Então, o que a gente precisa lembrar primeiro é que essas teorias todas, são três, né? São complementares. Então não quer dizer que uma derrubou a outra. Na verdade, uma acabou abraçando a outra e tentando refinar um pouco suas expectativas, né, suas abordagens. Lembrando sempre, né, que ciência é construção. Então elas vão se construindo através do que já se tem de dados e de pesquisa. Então a primeira teoria que a gente vai abordar é a teoria de Arrhenius, tá? Teoria de Arrhenius, ó, tá aqui bem destacado para vocês, que vai falar basicamente do que acontece em água, que é o quê? Acho que é o que a gente mais lembra, né, quando a gente fala em teoria ácido-base, porque daí define bem, né, parece que separa bem e serve para tudo. A gente vai ver que não é bem assim. Um ácido, aqui genérico, né, HA, então a ligação HA, tem um equilíbrio, lembrando sempre que essa seta de equilíbrio significa que eu tenho presença tanto da molécula quanto dos íons, tá? Ou seja, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Este é o equilíbrio. Dependendo de qual é o meu reagente, eu tenho mais dos produtos ou mais dos reagentes, tá? Isso aí são aspectos do equilíbrio que a gente discute em outro momento. Aqui a gente tem então que esse ácido ele vai ionizar em duas espécies, H+ e A-. Esse A-, percebam, ó, é genérico, então é o meu íon genérico, meu ânion, e este H+ é o que caracteriza um ácido de Arrhenius, é o próton que é liberado da molécula de ácido, tá? Então, tendo esse H+, liberando esse H+ em água, eu posso falar que é um ácido de Arrhenius. E quem seria então a base de Arrhenius? A base de Arrhenius é quem libera o famoso OH-. Detalhe importante, o íon hidróxido, o OH-, tem uma carga negativa sobre o oxigênio, tá? Então, se a gente for levar ao pé da letra, a forma correta de representar é OH e o menos sobre o oxigênio, tá? Então, a gente às vezes generaliza OH e coloca o menos aqui, não, é uma forma rotineira, cotidiana, a gente até entende, mas o correto mesmo é representar desse jeito, tá? E aí a gente libera, então, o CAT e o M+, qualquer que seja ele aqui neste caso, tá? Importante dizer é que nesses dois casos, eu tenho a liberação, né, a ionização de H+ e OH-, mas de novo, não necessariamente toda molécula vai ter que, todas as moléculas que estão em água vão ter que se transformar nos íons correspondentes, tá? O que pode acontecer é que eu tenho graus de ionização diferentes, tá? Ou seja, o que significa ter graus de ionização diferentes? Significa que algumas moléculas vão é, ficar mais na forma molecular e outras vão ficar mais na forma iônica. Outras até vão permanecer quase em quantidades equivalentes, tá? Então, vai depender muito da constante de acidez, que a gente vai adquirir da constante de equilíbrio, né? Da constante de equilíbrio do ácido, então constante de acidez, referente ao equilíbrio da reação. Tudo isso é característico de cada um dos ácidos. Então, o Ka, que é a constante, vai depender do ácido. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito aqui com dados de Ka. E a gente vai conhecer então se esse ácido é um ácido forte, se é um ácido fraco, se ele é mais forte que alguém ou ele é mais fraco que alguém. Então a gente tem uma categorização aqui primeira bastante genérica, mas que serve para a gente em muitos momentos.
forte e fraco. De novo, a gente não vai precisar decorar através de tabelas quem é forte e quem é fraco. A gente vai olhar através da constante e determinar quem é que se ioniza mais, quem é que se ioniza menos. Tudo bem? Bom, e aí a gente parte para a nossa segunda teoria, que é a teoria de Bronsted-Lowry, tá? Que vai mudar um pouco a abordagem, e aí vocês vão falar, mas serviria para muitos casos que a gente viu na teoria de Arrhenius. Serviria, tá? E essa é a intenção. Não é derrubar a teoria de Arrhenius, é refinar a teoria de Arrhenius. Então, para Bronsted-Lowry, o que acontece? A gente não tem mais liberação de H+, ou de OH-. A gente vai olhar agora sempre para o H+. Só que alguém vai doar o H+, alguém vai receber o H+. Ou seja, eu não vou mais olhar se tem o H-. Aí vocês vão falar, tá, mas então quem tem o H- continua sendo base? Para Arrhenius, sim. Para Bronsted-Lowry, eu não vou mais categorizar só pela presença de OH-. Por que isso? Porque nem toda molécula básica, ou que vai atuar como base, tem como liberar OH-, tá? Então a gente tem aí outras possibilidades. Como que a gente vai olhar isso? Quem recebe o próton, ou seja, quem abstrai o próton, lembrando, ó, próton, carga positiva, H+, né? Então, quem recebe este próton é chamado de base. Como é que vai receber o próton? Vai se ligar através de algum par de elétrons que tenha, tá? Então, vai pegar o par de elétrons e vai ligar a este próton. Ah, mas este H está ligado ao A, né? Então, uma molécula aqui. Justamente, quando se liga, este hidrogênio sai como próton e se liga ao B, e deixa essa ligação, que é um par de elétrons, sobre o A. Então, doa o próton, tá? O A ficou com o par de elétrons e doou, liberou o próton. Então, ou seja, a gente tem duas participações importantes aqui. O recebimento do próton e a doação do próton. Quem recebe o próton é a base, quem doa o próton é o ácido, tá? E aí, vamos continuar a reação aqui para baixo? Vocês vão ver, ó, se o B recebeu o próton, então ele ficou B ligado ao H. B ligado ao H. Ah, mas ele ficou com uma carga positiva. Sim, porque o par de elétrons que era só dele, agora ele precisou compartilhar com o H para poder se ligar. E esse par de elétrons que participava da ligação entre H e A fez o quê? Pulou para o A. Ou seja, o A ficou com a carga negativa, ficou com mais elétrons do que ele tinha anteriormente. Tudo bem? Nomes importantes que a gente vai começar a ver a partir de agora. Quando a gente tem uma base, depois que ela abstrai o próton, abstrai é receber, né? Depois que ela recebe o próton, ela forma o ácido conjugado, tá? Então é um par. Eu tenho a base e quem é formado depois, a partir da abstração do próton, do recebimento do próton, é o ácido conjugado. Consequentemente, quem vem do ácido forma a base conjugada, tá? Então é sempre bom lembrar o par. Base, ácido conjugado, ácido, base conjugada. Sempre vai ter essa possibilidade porque a nossa reação é uma reação ácido-base, tá? Lembrando então que a nossa observação é sempre pela doação e recebimento de próton, H+. Tudo bem? Importante a gente observar aqui que para Bronsted-Lowry a gente vai ter um Ka, uma constante de equilíbrio, isso a gente fala em outro momento mais detalhadamente da constante, não é uma relação mais só com H+, tá? A gente vai ter uma relação com H3O+. O que é H3O+? Nada mais é do que a água ligada ao próton, tá? É o ácido conjugado da água. Então, a gente tem que a água no estado, na forma neutra, né? Ela é H2O. Quando se liga mais um próton, fica H3O+. Tudo bem? Então, é o ácido conjugado da água. A gente vai olhar isso com calma quando a gente for falar de Ka, mas o mais importante é acidez, pKa, que é a relação logarítmica do Ka, as bases conjugadas, a gente tem tabelas para isso, então ninguém precisa decorar nada. A gente precisa entender como é que a gente vai usar cada situação, tá? O que é importante a gente lembrar? Para que a gente analise a força de um ácido, e isso aí a gente vai usar bastante como conceito, como teoria, a gente precisa olhar a força da ligação, então é uma relação carga-raio, tá? Eu recomendo vocês darem uma olhada no vídeo onde a gente fala de propriedades periódicas para entender o que é esse raio, tá? Eletronegatividade, quando a gente fala de quem é que atrai mais os elétrons da ligação, tá? Isso é uma propriedade que a gente pode analisar diretamente através de dados da tabela periódica.
e estabilidade da base conjugada. Ou seja, vamos voltar ali quando a gente falou de ácido conjugado e base conjugada. Quando a gente fala em base conjugada, se ela fica estável, vamos lembrar lá do comecinho, onde a gente falou que estabilidade é abaixamento de energia. Se ela fica estável, quer dizer que ela prefere ficar assim. Ou seja, se ela prefere ficar assim, quer dizer que todo este ácido vai doar esse próton com facilidade. Se ela não é estável, quer dizer que ela não prefere ficar assim. Então ela vai ficar nessa forma aqui, na forma que ela estava originalmente como ácido, tá? Então é isso que a gente vai olhar basicamente quando a gente for falar aí de moléculas orgânicas. E a nossa última teoria, que é a mais usada em química orgânica, é a de ácidos e bases de Lewis. Mas vocês vão ver que é bem rápido a gente falar sobre ela, porque a gente já detalhou bastante as outras. Eles vão, a teoria de ácidos e bases de Lewis vai olhar o recebimento e a doação, mas agora do par de elétrons. Ou seja, antes era quem abstraía H+, quem liberava H+. Agora não precisa ter nem H+, nem OH-, e a gente consegue categorizar como ácidos e bases. Quem é ácido? Quem recebe o par de elétrons. Quem é base? Quem doa o par de elétrons. Ó, o par de elétrons aqui, tá? Foi doado para poder fazer uma ligação, para poder ser compartilhado. Alguém recebeu, alguém doou. Consequentemente, alguém é a base de Lewis, do par de elétrons, alguém é o ácido de Lewis, recebeu o par de elétrons aqui e a gente formou a molécula final. Tudo bem? Essa molécula pode ser um complexo, né? E aí a gente vai vendo as peculiaridades. Beleza, galera? Continuamos na parte 2.